Análise literária da obra Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Como material de apoio para realizar essa análise literária, foram deixadas aqui 4 perguntas pelo professor Luiz Rogério que nós vamos responder para ter uma maior profundidade na análise dessa obra do Milan Kundera, que é uma obra maravilhosa. E segundo, como referência ao teórico, nós temos a obra Os Seis Passeios no Bosque, de Umberto Eco, que vão dar todo o referencial teórico para a nossa análise literária. Então, começando, respondendo logo a primeira pergunta, que o Umberto Eco ele utiliza de uma metáfora, falando de um passeio no bosque, para comparando um passeio no bosque com a leitura de um texto narrativo. Segundo ele, há 2 maneiras de você fazer um passeio pelo bosque. Aquele passeio rápido, que você só segue a sua trilha até o final, e aquele passeio mais lento que você vai. Aquele é o momento em que você vai apreciando apreciando a paisagem, vai ter os momentos que você vai parar para contemplar alguma árvore, alguma coisa que te chamou a atenção. Isso ocorre também na narrativa, porque nós temos 2 maneiras de texto, que é aquela leitura mais rápida que você faz de um texto, como por exemplo a obra do romantismo, e aquela leitura mais lenta, um exemplo de uma obra do realismo. Dentro da obra de Milan Kundera, quando ele está falando do contexto da obra, esse é o momento da leitura rápida, que é o momento para o leitor apreciar a obra, entender o contexto, saber do que está sendo tratado. Em outras palavras, nós se familiarizamos com o que está sendo dito. Então, essa foi o meu primeiro momento do passeio no bosque da obra de Milan Kundera, quando ele está falando do contexto da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Nós já sabemos que o livro ocorre, o cenário da obra é na República Tcheca, e já ficamos ambientados ao contexto ficcional da obra de Milan Kundera. Esse é o primeiro momento, aquela leitura mais rápida. Nós não prestamos muita atenção aos detalhes, é só para familiarização minha, da minha opinião pessoal, como leitor. E com embasamento, é claro, no Umberto Eco. Esse é o primeiro momento da leitura mais rápida de uma obra. O segundo momento é aquela leitura mais lenta, e fazendo aquela comparação que eu fiz com o bosque, quando você parou para contemplar uma árvore, e essa árvore lembrou, por exemplo, da tua infância, e você ficou ali perdido nesse momento, só olhando para aquela árvore, ali por uns 20 minutos. E no texto narrativo tem isso também, tem aquela leitura mais lenta, ou porque você vai ter que entender a origem de um termo, ele vai ficar descrevendo com detalhes algum momento. Isso o Milan Kundera ele faz. O que me chamou a atenção é o momento que ele vai falando de termos, vai explicando a origem do termo compaixão. Então, nesse momento eu me perdi na narrativa, fiquei ali, tive que voltar, entender a origem do termo em alemão, entender a origem do termo em sueco, para saber o que ele está querendo fazer, qual que é o propósito dele. Então esse é o momento que você faz o passeio pelo bosque mais lento. Na narrativa, a leitura mais lenta de uma obra para conseguir entender qual que é a intenção, o que é a intenção do narrador, o que ele está querendo nos dizer, o que ele está querendo nos dizer nesse momento em especial. Respondendo a segunda pergunta, acho que já dá para pegar um gancho no que a gente acabou de falar agora, o que são passeios inferenciais. É justamente aquele momento da leitura que vai fazer você parar e levar você para fora do livro, para fora da narrativa. E pensar em algum momento da tua vida, como a gente falou também, já pegando o gancho da árvore, também do passeio no bosque. Lembrou da tua infância, você ficou contemplando aquela árvore por muito tempo. Num livro, numa obra narrativa, isso acontece, alguma mensagem, algum texto que remete a algum momento da tua vida. Não precisa ser necessariamente um momento da tua vida, mas que faz você sair fora da narrativa. Isso, para mim, na obra de Milan Kundera, aconteceu primeiro na relação de Thomas com os pais dele. Os pais reprovavam a atitude do filho de ter deixado a mulher com o filho. Na opinião dos pais de Thomas, ele tinha abandonado os filhos dele e deixado como responsabilidade para a mulher dele criar. E isso é uma coisa totalmente avessa ao que acontece na realidade hoje. É por isso que me fez parar nessa narrativa e pensar, nossa, os pais se posicionaram do lado da nora, cobraram que o filho pagasse pensão. E por isso não acontecer em nenhum momento da vida real, eu tive que parar um pouco e ficar refletindo. Então isso é um passeio inferencial. Eu saí da obra literária e
e fui pensar em algum momento da vida real que isso acontece, que isso não acontece. Segundo momento que eu já falei antes também, né, que a leitura ficou um pouco mais lenta para mim, mas eu também fiz um passeio inferencial, porque eu consegui sair da obra, é quando ele fala, explica a origem dos termos da palavra compaixão. Ele vai da origem do latim, fala o sueco, o alemão, e isso me fez lembrar momentos de que eu cursava teologia, porque é muito importante para a interpretação bíblica, né, a origem de um termo, né, para a hermenêutica, né, que é a ciência da interpretação de um texto. E é muito importante a etimologia, né, você estudar a origem dos termos. E foi nesse momento que ele está tentando explicar o termo compaixão para fazer uma relação da compaixão que o Tomás sentia pela Teresa. Isso me fez sair um pouquinho ali da narrativa e pensar num momento da, da minha vida, né? E o que tem de ficcional, o que tem de história, o que tem de verdadeiro, o que tem de vida real, o que tem de história, o que tem de ficcional nessa obra? Bem, pouco sabemos, eu sei, sobre a biografia de Milan Kundera, só sei que ele nasceu na República Tcheca e o contexto dessa obra é na República Tcheca. Então pode ter um pouco ali de história, pode ter alguma coisa em relação com a história do Milan Kundera, mas outros aspectos da história que ele fala de Nietzsche, Nietzsche realmente existiu, ele é um filósofo que faz parte da nossa história, é, da Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos que aconteceu, ele fala de Hitler, então tem história ali, tem aspectos ficcionais, sim, tudo que está sendo narrado da obra, a relação de Thomas com os pais, a relação dele com Teresa, as amantes que ele tinha, pode ter feito parte da vida de Milan Kundera, sim, mas é ficção, porque apesar de ter traços autobiográficos, estão falando de uma obra literária, então tudo isso que está retratado ali é uma obra ficcional. Vida real, traição, acontece na vida real. Ou pessoas inseguras no relacionamento, como era Thomas, que tinha uma insegurança com relação a relacionamentos mais duradouros depois de um relacionamento fracassado, acontece isso na vida real. Para fechar aqui, quem que é o leitor modelo? O leitor modelo é justamente aquela pessoa que se interessa por leituras um pouco mais lentas, que não vai desanimar vendo ele falando de origem do termo compaixão, que vai parar para entender, que entenda o contexto da Segunda Guerra Mundial, que vai conseguir, ou, em outras palavras, é uma obra para adultos. Então, se está falando de traição, o leitor modelo de Milan Kundera são pessoas aí maiores de 18 anos que têm maturidade para entender.